Olá, alunos do segundo ano. Pessoal, é o seguinte, vamos nessas videoaulas aprender o que é potencial elétrico. Potencial elétrico é um dos assuntos mais subjetivos que nós temos em eletrostática. Por quê? Porque você não enxerga as cargas, né? Nós vamos trabalhar, nesse caso, o potencial elétrico a partir da interação entre as cargas elétricas. Então, olha só, vamos começar pela definição de potencial elétrico. Potencial elétrico, na realidade, para você aprender, nós temos que retornar um pouquinho ao conceito de trabalho de uma força. Vamos ver se você está lembrado. O que é que acontece? Olha só. Digamos que esse corpo esteja em repouso. Então, a velocidade inicial dele é zero. Só que, a partir de um instante, ele sofre a ação de uma força. Então, e essa força é de 6 newtons. Esse corpo vai ser deslocado por essa força de 6 newtons e ele percorre uma distância, um deslocamento de... Vou representar aqui o deslocamento, porque o que eu quero, nesse caso, é o deslocamento vetorial, ou seja, que é representado pela menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, que é esse vetor aqui, ó, vetor deslocamento. O deslocamento aqui foi de 2 metros, ok? O que é que a gente conclui com essa esquematização aqui que eu fiz no quadro? O seguinte: quando uma força atua sobre um corpo, ela provoca uma aceleração, segundo a lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. E se existe aceleração, a velocidade vai aumentar. Como a velocidade aí aumenta, ele vai ganhando um certo tipo de energia que está associada ao movimento, que é a energia cinética. Observe que a energia cinética, para você calcular, você precisa multiplicar a massa pelo quadrado da velocidade e dividir por 2. Então, o que acontece? A força, nesse caso, ela está no mesmo sentido do deslocamento. E quando isso ocorre, ela está aumentando a velocidade desse corpo. E a energia cinética está aumentando. Então, o que é que ocorre aqui? A partir de um determinado instante em que ele percorreu 2 metros, a velocidade foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e, consequentemente, a sua energia cinética. O trabalho dessa força é dado por força vezes deslocamento, ok? Então, só que o trabalho, na realidade, se você calcular, a força foi de 6 newtons, o deslocamento de 2. Trabalho 12 joules. Algo importante, né, de você observar é que a unidade de trabalho é joule e a unidade de energia também é joule. E o que isso significa? Muita coisa. Significa o seguinte: toda vez que uma força realiza trabalho, esse trabalho corresponde à aceleração provocada desse corpo, consequentemente a velocidade aumenta ou diminui, e o aumento se a força for a favor, porque a força pode ser contra, e se ela for contra, ao invés de aumentar, ela vai diminuir a velocidade. Nesse caso, a força aumentou a velocidade, aumentou a energia cinética, e o trabalho que ela realizou é igual, corresponde à energia que ele ganhou, essa energia cinética. Então, olha que relação importante. Trabalho é em joule e energia em joule. Por quê? Porque o trabalho de uma força corresponde à energia cinética que aquele corpo ganhou, se a força estiver a favor, ou a energia cinética que esse corpo perdeu, se for contra, durante o deslocamento, a ação dessa força no corpo. Então, concluímos aqui o seguinte: trabalho é igual à variação de energia cinética. Por que variação de energia cinética? Porque o que ocorreu foi o seguinte: aqui ele partiu de zero. Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Depois de percorrer 2 metros, essa força
atribuiu ao corpo uma energia cinética de 12 joules. Mas, o que é que ocorre? Então, o que ele ganhou aqui, a variação de energia cinética, ou seja, a diferença entre energia cinética final e inicial, é 2 joules. Mas, essa força pode ter atuado sobre o corpo já em movimento. E se ela atuasse sobre o corpo já em movimento, o que acontece? Esse corpo, antes aqui, com uma determinada velocidade, ele já tinha energia cinética. A força atuou e fez essa energia cinética aumentar. Então, o que acontece aí? A força é responsável apenas pela energia cinética que ela acrescenta ao corpo, se ela estiver a favor, ou que ela diminui, reduz se estiver contra. Se esse corpo já tem velocidade, ele já tinha uma energia cinética. O trabalho da força foi só a diferença entre energia cinética final e inicial durante o tempo em que ela atuou sobre o corpo. Ok? Então, trabalho de uma força é igual à variação de energia cinética. Então, é por isso que quando você for estudar potencial elétrico, nós vamos ver aqui, a primeira coisa que você tem que ter em mente é lembrar o conceito de trabalho, tá bom? Porque agora nós estamos estudando força elétrica, campo elétrico. Por que potencial elétrico agora? Porque a força envolvida na eletrostática, na interação entre essas cargas, é a força elétrica. E essa força elétrica pode ser de atração ou repulsão. Então ela vai deslocar a carga, afastando-as ou aproximando. Então toda vez que ela for atuar, ela também vai realizar um trabalho. Então o conceito inicial do nosso trabalho é o seguinte: trabalho é igual à variação de energia cinética. Só que esse trabalho pode ser positivo ou esse trabalho pode ser o quê? Negativo. E aí eu vou colocar aqui essa seguinte relação. Vou apagar aqui. Quando é que o trabalho é positivo? Trabalho é positivo quando, vou fazer o desenho, a força está no mesmo sentido do deslocamento. Então você tem a força e aí vamos colocar o deslocamento do corpo. Agora atenção, eu não sei se vocês observaram aí, mas essa força que é aplicada ao corpo, do início ao final, teve o mesmo valor. Então aqui, ó. Então quando é que o trabalho é positivo? Quando força tem mesmo sentido do deslocamento. E quando isso ocorre, a energia cinética aumenta. A variação de energia cinética é positiva. Quando é que o trabalho ele é negativo? Quando a força, ao invés de estar a favor, ela está contra o deslocamento. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que aconteceu? O corpo, ele foi para a direita, mas durante esse percurso, a força ficou para a esquerda. Então, deslocamento para a direita, mas durante esse deslocamento, a força que atuou sobre esse corpo, ela foi contrária ao corpo. Então, vou colocar aqui de azul, né, para ficar bonitinho. Então, contrário ao deslocamento. Vá gravando bem essa relação aqui, tá bom? Então, trabalho positivo, força a favor, acrescenta energia cinética. Trabalho negativo, força contrária, diminuiu a energia cinética, ok? Bom, só que tem um detalhe. Esse trabalho aqui, né, eu não sei se vocês lembram ainda, foi calculado com uma força de 6 newtons, né, durante o deslocamento de 2 metros. Essa força sempre teve 2 newtons. Ela não, durante todo esse processo de deslocamento, a força continuou a mesma. O seu valor não aumentou nem diminuiu. E aí nós temos um problema, que é o seguinte: aquela fórmula do trabalho é igual a força vezes deslocamento, nós só aplicamos quando a força for o quê? Constante.
Durante o processo de deslocamento do corpo, ela permanece com o mesmo valor. Só que a força que nós estamos trabalhando é a força elétrica. E aí tem um problema. Vamos representar aqui para você observar. Uma carga geradora positiva, em torno dela eu tenho um campo elétrico. Se eu colocar uma carga de prova positiva, a força elétrica aqui vai ser de repulsão. Só que à medida que essa carga for se afastando, a força elétrica vai diminuindo. Diminui. Quando sai do campo, significa que a força elétrica é zero. Então, o que acontece aqui com a força elétrica? Se a força elétrica ela não é constante, ela é variável, ou seja, o valor dela vai mudando durante esse percurso que a carga efetua, bye essa fórmula, gente. Essa fórmula só é aplicada quando a força é sempre a mesma durante o deslocamento do corpo. E aí nós temos um angu de caroço, né? E como é que os físicos resolveram? Ora, eu sei que na interação entre cargas elétricas, a força elétrica vai deslocar essa carga, as cargas, e ela vai realizar trabalho. Entretanto, não posso utilizar essa fórmula porque a força elétrica não é constante. E agora foi criado o conceito de potencial elétrico. Vamos ver a necessidade, né? Vamos ver o que é o potencial elétrico, tá ok? Então imagina só, nós temos aí um probleminha da força ser... Isso aqui é a minha sina, né? Ficar carregando esse negócio até durante a aula. Vamos então, eu vou aproveitar aquele desenho que eu fiz ali no quadro para a gente observar o que é o potencial elétrico. É o seguinte, imagina aqui, nesse mesmo processo, eu vou apagar aqui o seguinte, eu sei que essa força elétrica vai repelir essa carga até ela sair do campo, até a força elétrica ser zero. Ocorre que a distância vai aumentando e a força elétrica vai diminuindo. Mas observe que da posição em que ela está até sair do campo, na realidade essa distância, né, até percorrer o campo, que é uma distância, né, que à medida que ela vai aumentando, o campo vai diminuindo, mas chega um momento que essa distância é tão grande que o campo não tem mais efeito sobre a carga e a força elétrica é considerada nula. Então, o que ocorre aqui é que ela vai realizar, ao percorrer essa distância, vai realizar trabalho. E o que é que acontece? Se eu não posso utilizar a fórmula, né, de início eu vou dar a seguinte informação. Em A, nesse ponto aqui, o potencial elétrico é de 5 joules por coulomb. Aí você pergunta, o que é isso? Isso é o seguinte, eu já estou dando a informação para você que nesse ponto, que eu vou chamar ponto A, e aí eu vou representar pelo potencial de A, potencial por uma letra maiúscula, tá ok? Se nesse caso, né, eu colocar uma carga nesse ponto, essa força e essa carga for positiva, essa força vai levar essa carga até sair do campo. Mas eu já informo de antemão, para cada coulomb de carga, o trabalho realizado é 5 joules. Então, se em A eu colocar 2 coulombs, qual vai ser o trabalho? Então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar a carga pelo potencial. Então, nesse caso, a carga foi quanto? 2 coulombs. O potencial me diz o quê? Que para cada coulomb eu realizo um trabalho de 5 joules. Então, o trabalho total aqui vai ser de 10 joules. Perceberam a informação aqui, que é o potencial elétrico? É claro, se são 5 joules para um coulomb, eu coloquei 2, o trabalho foi 10. Se eu colocasse 3 coulombs, eu ia multiplicar por 3, o trabalho seria 15 joules. Então, o potencial elétrico vai lhe fornecer
quanto de trabalho a força vai realizar até tirar a carga de onde? Do campo. Então, potencial elétrico é isso. Já que eu não tenho a possibilidade, não tenho uma força constante, eu não posso dar aquela formulazinha aqui, eu vou primeiro informar você o seguinte, olha, colocou naquele ponto, eu vou lhe informar quanto de trabalho para cada colo de carga vai realizar, e você multiplica, e dá para encontrar. Então, o que é que nós temos aqui como potencial? Potencial elétrico, trabalho é igual a carga vezes o potencial elétrico. Se você isolar o potencial elétrico, o que é que você vai ter? O trabalho realizado para cada côlono. Daí a formulazinha. Então nós temos aqui essa relação aqui que fornece o trabalho a partir do potencial. Então as fórmulas estão surgindo. Agora o que é que eu quero de vocês? É o seguinte. E qual é a unidade do potencial? Potencial é Joule por Coulomb. Só que isso, talvez você não perceba que está na sua tomada. Volt. Joule por Coulomb, a gente simplifica e atribui uma homenagem ao famoso cientista, né, que estudou e foi responsável por nós termos tanto conhecimento da eletricidade e, nesse caso, é dado em volts. Ocorre o seguinte, a unidade é volt. Observe que eu diferencio aqui a unidade volt de potencial, apesar de ser a mesma letra V, eu coloco duas barrinhas aqui, para não diferenciar potencial elétrico, né, de volts, que é a sua unidade, ok? Então, só tem um detalhe, volts é o mesmo que o quê? Joule por Coulomb, ok? Então, tá aí o conceito de potencial elétrico. Na realidade, é uma informação que é dada a você, já que a força elétrica vai ser de atração, repulsão e deslocar carga e realizar um trabalho, mas ela não é constante. Potencial elétrico diz o quê? Quanto de trabalho, né, para cada coulomb da carga que você colocar, vai ser realizado para essa força tirar a carga do campo. Agora um detalhe. O que ocorreu aqui? Se ela tivesse em repouso, realizou um trabalho de quanto? De 10 joules. Trabalho é igual a variação de energia, o quê? Cinética. Se ele aqui estava em repouso, nós temos aqui uma informação importante. Então, estando em repouso, a energia cinética é zero. No início, a energia cinética inicial é zero. Só que a energia em A, só que ao sair do campo, a energia cinética, o que ele ganhou de energia é o trabalho. Então, se ele sair, se realizou um trabalho de 10, a energia cinética aumentou 10 joules. Se estava com zero, né, e realizou um trabalho de 10, como a energia cinética é igual ao trabalho, a energia cinética após essa força deslocar a carga é 10. Então, como ele estava parado, a força realizou um trabalho, esse trabalho é a energia cinética que ele ganhou que essa carga ganhou até sair do campo. Só que tem um detalhe aí. A energia não se cria, não se perde. Uma das leis da física. Ela apenas se transforma. Isso quer dizer o seguinte, essa energia cinética, na realidade, veio de uma energia que estava guardada no campo. Porque toda vez que eu colocar uma carga elétrica dentro do campo, com certeza vai atuar uma força elétrica. E com certeza essa força elétrica, se ela estiver sozinha, ela vai deslocar esse corpo na sua direção e vai realizar o quê? Trabalho. Então o que é que ocorre? Nós chamamos, quando você coloca uma carga elétrica ali, é como esse marcador. Observe que ele, diferente do campo elétrico, está no campo gravitacional da Terra. Se eu solto, com certeza a força aqui, que não vai ser a força elétrica, mas a força gravitacional, que é peso, coloca ele em movimento e realiza trabalho. Então, se a força peso, até ele cair, realizar um trabalho de 20 joules, né, quando ele chega ao solo, esse trabalho
corresponde à energia cinética que ele foi ganhando, já que sua velocidade foi aumentando até chegar ao solo. Mas essa energia cinética estava guardada desde o início aqui. A partir do momento que eu solto, a força-peso desloca e realiza um trabalho de 20 joules, que é um aumento, ou seja, aumenta a sua energia cinética em 20 joules. Mas a energia, enquanto eu estiver segurando, ele não está ganhando energia cinética. Quando eu solto, eu tenho certeza que a força vai atuar e ele vai ganhar energia cinética. A energia cinética que estava guardada aqui é chamada energia potencial. No caso aqui, energia potencial gravitacional. Aqui também tem energia potencial, que estava guardada e se transformou em energia cinética, que é a energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica nada mais é que a energia, nesse caso, que vai se transformar espontaneamente em energia cinética quando a força deslocar a carga. Então significa que você pode ter o seguinte, né? Se você quiser encontrar essa energia potencial elétrica, ela nada mais é que que a energia cinética, né? Que nesse caso corresponde ao trabalho da força. Então é por isso que a energia potencial é a energia que vai virar energia cinética e a sua totalidade até sair do campo é todo o trabalho realizado, ok? Então é por isso que a fórmula da energia potencial elétrica é a mesma fórmula do trabalho. Ou seja, o que é que a gente conclui aqui? Aqui em A, a energia cinética era 0, mas a energia potencial elétrica era quanto? 10. Ao sair do campo, eu vou chamar aqui de ponto P, a energia cinética em P é 10, mas essa energia cinética veio de energia o quê? Potencial gravitacional, que se transformou totalmente nessa energia cinética, que agora essa energia potencial nesse ponto P fora do campo passa a ser 0. Então é uma energia se transformando em outra. Pega bem esse conceito, ele é fundamental para você entender o que é potencial, tá ok? Potencial elétrico está relacionado com o quê? Potencial elétrico está relacionado com o trabalho que a força elétrica realiza, né? Esse trabalho, se for positivo, indica que o corpo ganhou energia cinética, se for negativo, perdeu energia cinética, ok? Aí você pergunta, caramba, aqui eu coloquei essa carga, né? E essa força elétrica deslocou, nesse caso, essa carga até sair do campo. Realizou um trabalho, né, a favor do movimento. O que seria um trabalho negativo? Um trabalho negativo seria o contrário. Digamos que se eu pegasse essa carga aqui fora e quisesse colocar ela dentro do campo, ela sofreria a oposição de que força que jogou essa carga para fora? Da força elétrica. Então eu teria que colocar uma força contrária, que não seria a força elétrica, um agente empurrando essa carga, de forma que ela retornasse. Mas durante esse percurso, a força elétrica seria contra, ou seja, significa o seguinte, que o trabalho seria negativo, a energia cinética estaria diminuindo, porque retornando a energia cinética estaria voltando essa energia o quê? Potencial gravitacional, ok? Então, lembra bem, trabalho a favor, força a favor, trabalho positivo, a energia cinética aumenta. Contrário, trabalho negativo, a energia cinética diminui. Vamos lá. Então tá aqui nossos cálculos. E vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer um probleminha já com esses nossos conhecimentos aqui, tá certo? Digamos o seguinte, né? Você colocou uma carga de 4 microcoulomb em um ponto onde o potencial é de 7 vezes 10 a quarta volts. Aí eu quero, qual é a energia potencial elétrica? Bom, qual é a informação ali? Na realidade, esse volts, não se esqueça que 7 vezes 10 a quarta volts são 7 vezes 10 a quarta. Volts é o quê? Joule por coulomb. Não precisa nem colocar isso aqui, apenas eu estou representando a unidade dessa forma, relação Joule-Coulomb, para você perceber o seguinte. Para calcular aqui, o que vai acontecer? Para cada coulomb,
vai realizar um trabalho de 7 vezes 10 a quarta Joule, ou 70.000 joules. Então, eu pego aqui, então multiplico pela quantidade de coulombs que ele tem, né? Que nesse caso é 4 microcoulombs, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aí eu vou calcular o trabalho realizado, que na realidade deve por essa força, que corresponde à energia cinética que essa carga ganhou. Mas antes, essa energia cinética estava armazenada na forma de quê? De energia potencial gravitacional. Então, calcular a energia potencial gravitacional é calcular o trabalho de toda a força elétrica antes dele ser realizado, que corresponde a essa energia. Então, vamos lá. Energia potencial elétrica. Carga vezes potencial. A energia potencial elétrica vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6, vezes 7 vezes 10 a quarta. 4 vezes 7, 28, vezes 10 a menos 6 vezes 10 a quarta, 10 a menos 2. A energia potencial elétrica, vou contar as duas cargas decimais, 0,28 joules. Ok? Então, coloquei essa carga em um ponto. Ah, mas esse potencial, como foi que ele surgiu? Na realidade, lembra, essa carga vai sofrer a ação de outra, interagir com outra carga. Eu coloquei ela lá, essa é uma carga de prova. Onde é que está a carga geradora? Eu não representei, não há necessidade de se representar. Na realidade, se eu colocasse ela aqui, ó, eu sei que a força elétrica seria de repulsão para a direita. Se eu colocasse ela embaixo, a força elétrica seria de repulsão para cima. Mas não há necessidade aí de você representar a carga elétrica, porque isso não vai influenciar no cálculo do valor, ok? Então, vimos então o conceito de potencial elétrico. Grava bem, potencial elétrico está relacionado com o trabalho da força elétrica, né? E o trabalho da força elétrica, na realidade, é a energia cinética que essa carga ganhou ou perdeu. E essa energia cinética, quando o corpo ganha, ela veio de onde? Da energia que estava guardadazinha. Toda energia que está guardada, energia potencial, nesse caso, elétrica, ok? Ficamos por aqui nessa primeira aula, vamos continuar, tá ok? Daqui a pouquinho.